E quando a gente pergunta, né, para o Senhor, o que o Senhor quer, como o Senhor quer, Ele também mostra pra gente o que a gente precisa deixar, né? E ele, em algum momento você viu esse processo também, nessa caminhada aí, de quando você assumiu, se decidiu por colocá-lo no lugar dele, o que você precisou tirar que estava sendo o lugar do Cristo na sua vida? Muita coisa. Eu tenho coisas importantes e tenho coisas banais. Por exemplo, vou começar pelas banais que são engraçadas. Eu sou um grande fã de super-heróis. Amo. Nossa, gosto demais. E aí, teve uma época que eu tava aficionado, tipo assim, eu trabalhava, fazia faculdade e ainda conseguia assistir 8 séries. Eu não lembro, eu não sei como eu encaixava, mas eu conseguia. Gente. E tudo série de super-herói. Então, você me perguntasse qualquer personagem de super-herói, eu sabia, dizia toda a história, não sei o quê. E aí, nesse mesmo PHN, que Deus falou muito no meu coração lá no Luau, Deus falou uma coisa importante. Falou, Guilherme, você conhece vários heróis, mas e os santos da igreja, você conhece? Eita. Aí eu lembro que a quaresma seguinte, eu fiz jejum meu jejum da quaresma foi de super-herói. Eu não vi nada. Jejum de super-herói. Foi. Porque pra ver como o meu nível tava. Eu tava tão assim, deturpado que eu precisei colocar como penitência na quaresma. E foi engraçado que lançou vários filmes que eu tava esperando. Poxa. E aí o pessoal do meu trabalho vinha falar, eu tinha que sair do meio da conversa. Eu não podia ouvir sobre. De tão assim que eu tava. E aí, isso uma coisa banal, mas também outras coisas. Na decisão da sexualidade, na afetividade de romper com muita coisa que eu vivia, que eu era meio doido de namorar, tudo, decidi assumir a castidade e viver castamente. Isso por vezes rangia. Eu lembro que logo que eu me decidi por Cristo, eu estava namorando e aí era um namoro que eu vivi uma luta na castidade. Era uma decisão que rangia fisicamente. Eu tinha as vontades e eu tinha que às vezes sair da casa dela chorando porque ela queria e o meu corpo queria. E eu falei, não, eu me decido por Deus. E eu tive que romper esse namoro porque tinha que ter essa decisão. Se eu me decido por Cristo, se eu me decido por viver como Ele quer, não cabe mais isso. E aí foi quando eu tive que dar esse rompimento. Eu lembro que eu recebi uma palavra de ciência assim, bem forte. Na minha entrevista vocacional, a irmã que me atendeu falou assim, depois eu contei toda a minha história, ela, deu, né? E eu ouvi isso como da parte de Deus. Deus falando para mim, Guilherme, deu. E deu. Depois desse deu, só foi com a minha esposa que eu fui voltar a namorar, voltar a beijar, tudo. Mas primeiro foi esse romper, essa decisão. Deu. Por quê? Porque eu me decido por uma vida por Cristo. A partir do momento que eu me decido por essa vida por Ele, todo o resto deu. Deu, separo, faço essa... O que é a palavra decisão, né? Eu dou decisão, eu rompo com tudo isso para abraçar o que Cristo quer, entendeu? Então foi esse deu na vida com muitas outras coisas. Que eu fosse ficar falando aqui, nossa, foi muita coisa, mas deu, eu tive que romper e filtrar. Minha gente, seguinte, você de casa está nos acompanhando, talvez você esteja nessa mesma situação que o Guilherme trouxe. Isso é um dado, é uma pessoa, mas todos nós temos as nossas lutas interiores. Todos nós temos as nossas dificuldades interiores e os lugares desajustados na nossa vida. Talvez o seu problema seja na castidade também. Ou talvez em outras áreas da sua vida que você perceba que o trono do teu coração está sendo ocupado por outro Deus. Nesse programa, Deus está falando diretamente com você. Ele está gritando, pedindo o lugar que é dele por direito na sua vida. Então não tenha medo. Vai doer? Vai doer. Vai ranger? Vai ranger. Mas valerá muito a pena. Guilherme, você falando tudo isso, e é evidente, né? Hoje, no tempo que nós vivemos no atual, nós sabemos que existem muitos amores rivais que competem com Deus. E principalmente, né? Por causa disso. Porque isso nos oferece muitos amores rivais, sem a gente perceber. Falo enquanto pessoa, enquanto consagrado, porque eu também corro o risco de, às vezes, trocar aquilo que é primordial por um tempo no celular, a minha oração, a minha prática de oração. Você também, com certeza, também vive isso. O que você diria para um jovem hoje que está tentando colocar Cristo de novo no lugar dele, no coração dele, mas que passa por essas dificuldades, das infidelidades, do tempo, de não saber dar a Deus aquilo que é dele? Primeiro ponto. Olha aí, tem lá no seu, geralmente no celular tem, você procurar lá, ver quanto tempo você está gastando aqui
e quanto tempo com Jesus? Esse já é um ponto principal, um discernimento assim básico. Não precisa nem parar muito, rezar. É coisa básica. Olha lá no celular. E é uma interrogação que eu me faço diariamente. Acaba o dia, assim, daqui a pouco, ó, você for deitar, pega lá no seu celular, vê quanto tempo você gastou na rede social, quanto tempo você gastou com o celular e lembra, pô, quanto tempo eu gastei com Jesus? Então, se a conta tá maior pro celular, então ele tá assumindo o trono. Não, o tempo maior foi com Jesus. Isso aí, continua assim. Então, faz essa conta. E aí, tá, desse tempo que eu tô no celular, o que eu tô olhando? Dá uma investigada no seu feed aí, dá uma olhada nas suas redes sociais. O que eu tô vendo? O que tá vindo? Tá me levando mais para ele ou não? Por quê? Mesmo nos momentos que nós não estamos diretamente com ele, a gente precisa estar com ele. Porque esse é assumir ele como um amor maior. Tudo precisa convergir para ele. Tudo precisa, ali, ó, a direção. Que nem esse dado está no centro. Tudo está em volta desse dado. Cristo é esse dado, um exemplo. Então, tudo tem que se voltar para ele. Ele está no centro. Então, as minhas redes sociais precisam me levar mais para ele. Claro, eu posso me divertir, rir, ver outras coisas, mas se essas outras coisas me afastam dele, então eu tenho que separar. Conversas, grupos, tudo. Faz um filtro aí, passa na peneira. O que não passar, joga fora. Então, tipo assim, olhando toda a minha vida, as coisas que não me levam mais a ele, eu preciso rezar e separar, porque o centro da nossa vida precisa ser ele. Tudo por ele, tudo para ele, é ele e ele. E isso a gente vai abraçando outras coisas, relacionamentos, amizades, tudo que não me leva mais a ele. Por exemplo, namoro. Meu namoro não está me levando, está me tirando dele. Opa, então faz a conta aí, não está batendo, então eu já paro. Então faz esse discernimento. Se não me leva para ele, se me afasta dele, não me cabe. E é uma coisa que é importante também, você que está de casa, pensar. Muitas vezes, quando a gente foi conversando com os jovens sobre as redes sociais, sobre a questão também do tempo que fica na internet, etc. Você, mas eu trabalho com a rede social, eu trabalho com o WhatsApp. Geralmente, hoje em dia, a gente utiliza da rede social para trabalho e tal. Só que o inimigo, ele pode estar aí, ó, te enganando com essa desculpa. Porque muitas vezes você vai estar utilizando, igual chegar no final do dia, eu vou ver, tem não sei quantas horas, mas eu estava trabalhando. Mas, ao mesmo tempo, todo pequeno tempinho que você teve, você se utilizou também da rede social. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as astúcias, porque o inimigo, ele é astuto, ele é inteligente, ele sabe onde pegar a gente, né? E a pequenas gotas, né? A conta-gotas, ele vai te tirando do centro que é Deus, o centro de Deus da sua vida, né? Então, você toma muito cuidado com isso, né, Gui? Não sei se você já viu essas realidades também. Se perder não é difícil, gente, é facinho. Quando você vê, em um pulo fala, meu Deus, olha isso aqui. Quando eu já, na comunidade, já a vida em Deus, eu olhava de vezes que eu tô lá, porque é prazeroso, fisicamente, psicologicamente. Dopamina, né? Dopamina. Nossa, rápido. É uma delícia, você tá lá, nossa. E aí, daqui a pouco você fala, meu Deus, a hora que eu vou dormir, não rezei nada. Todas as práticas que eu assumi rezar, não fiz porque eu estava no celular. Cara, eu tenho pra mim que a maior testemunha no final dos tempos de que nós não tínhamos tempo para rezar, não tínhamos tempo para poder estar com Deus, vai ser o nosso celular, que vai testemunhar contra nós. Porque ali vai ser uma evidência clara. Eu não tenho meia hora para fazer adoração, não tenho meia hora para fazer estudo bíblico, mas eu tenho 3 horas para ficar no celular. Uma pergunta boa de se fazer. Se chegasse no céu e lá, brinca que é São Pedro que vai estar na porta, né? Se São Pedro puxar o histórico do seu celular, vai dar bom ou vai dar ruim? Eita, nós! Eu falo, não, eu preciso melhorar ainda. Eu digo por mim, eu ainda reconheço que eu preciso melhorar. Se você também reconhece que precisa melhorar, primeiro, confissão, que é reconhecer-se aí para viver essa melhora, e decisão. Confissão e decisão, pronto. Depois aí vai melhorando o histórico. Mas se hoje você olha e vai dar ruim, então se corrija aí antes que dê ruim de verdade.